Agora Jesus não, Jesus é o autor e consumador da fé. E aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus, a palavra gera fé no nosso coração, pelo Espírito de Deus, e então nós nos aproximamos de Deus, porque cremos que Ele existe. E permita ao Senhor que cada um de nós, cada um de vocês que aqui estão, possam, onde passar, resplandecer a glória do Senhor. Resplandecer. Não pode ter mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Essa é a igreja que vai entrar no céu. Vamos ler aqui Mateus. Jesus dizendo para Simão. Primeiro Simão diz assim, respondendo uma pergunta de Jesus para os discípulos, e ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certíssimo. Ele já tinha conhecido, ele já tinha experimentado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não tinha mais dúvida. Se bem que ainda ele andou claudicando, como dizem os mais velhos, o pastor Aldo não está aqui hoje, não está bem de saúde, não é? Claudicando, não é? Chegou lá no final do ministério de Jesus, ele traiu a Jesus. Era esse mesmo Pedro que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá ele disse: Não, nunca vi esse homem, não conheço, não sei quem é. E ainda ficou irritado com aquela moça que estava falando com ele. Porque o homem que deixa de olhar para Jesus e olha para si mesmo, ficou perturbado. Por que perturbado? Tirou os olhos de Jesus e achou que iria ser morto também junto com Jesus, e ele não queria morrer. Então, para ele não entrar na morte, ou no sofrimento, pelo menos, daqueles homens, ele preferiu negar que conhecia Jesus. Mas foi tão amarga aquela decisão, tão amarga, que quando aquele galo cantou, ele já tinha negado 3 vezes a Jesus, e ele se lembrou do que Jesus falou: Olha, Pedro, você está dizendo que vai morrer comigo, que você não vai me deixar morrer, né? Dou minha vida por ti, é mesmo, Pedro? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aí ele se lembrou, e veio uma coisa linda em Pedro, uma coisa preciosa em Pedro. Pedro se arrependeu do seu pecado e chorou amargamente. E quando ele encontra com Jesus, lá no final, lá na praia, Jesus olha para ele, bem nos olhos dele. Deve ter sido um encontro assim tão glorioso. Nós achamos que foi ruim. Não foi ruim, não. Como homem, talvez ele ficou muito constrangido, né? De Jesus olhar bem nos olhos dele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mas aquele olhar de Jesus era tão penetrante que ele se lembrou. Quando Jesus perguntou a 3ª vez. E aí ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Pedro diz assim, e Jesus diz assim para Pedro: Bem-aventurado és tu. Bem-aventurado. Por quê? Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então ele teve uma revelação do Pai, de que aquele que ele estava diante era Jesus, o Filho de Deus. E aí então Jesus se expressa
para ele, mostrando dois lados de uma rocha. Ele fala: tu és Pedro. Sim, ele era o Pedro, não é? Petrus, uma pedra pequena, algo não muito significante, que também não traria segurança alguma para ele ou para ninguém daqueles que estavam ao seu redor. Mas depois ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? De quem é a igreja? De Jesus. Se você é a igreja, você é de Jesus. Agora, sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nós somos atacados diariamente. Não é a igreja que vai lá na porta do inferno. Não. O inferno procura nos desestimular a crer em um Jesus que nós não vimos. Nós cremos por fé. Por isso que está escrito lá na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário. O que é necessário? Que aquele que... Pode falar mais alto para os irmãos. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus. Se você procura se aproximar de Deus, mas não crê, não tem fé, o seu movimento, ele é inadequado, porque falta o principal. Como disse Tiago: mostra-me as tuas obras e... mostra-me a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Porque sem obras não há fé. Não há fé. A fé gera obras. Então, se você se aproxima de Deus, você crê que Ele existe e se aproxima dEle, você tomou uma postura, foi na direção dele porque crê em Deus. E é esta fé que gera em nós, através de Jesus, que é o autor e consumador da fé. Jesus é o autor e o consumador da fé. Alguns dizem assim, da nossa fé. Não, da fé. Porque lá fora tem gente que crê de uma outra forma. Agora Jesus não. Jesus é o autor e consumador da fé. E aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus, a palavra gera fé no nosso coração, pelo Espírito de Deus, e então nós nos aproximamos de Deus, porque cremos que Ele existe. Agora, a partir do momento que somos igreja, como nós dissemos aqui que somos igreja, aí eu pergunto, como é a igreja, ou pelo menos como deve ser a igreja de Jesus? Como deve ser? Estamos vivendo num mundo tão tribulado, tão atribulado, tão cheio de tantos problemas. Eu tenho tratado alguns problemas que têm me deixado muito preocupado, na igreja, muito preocupado, sim, problemas nunca vistos, que eu tenho que tratar e guardar para mim, e orar a Deus, e dizer, Senhor, me ajuda, me dê graça, porque essas coisas vão consumindo a gente como pastor. São coisas tão graves, tão sérias, e que você não pode falar, mas sim buscar em Deus uma direção, um socorro, que isso vai te consumindo.
E nós somos consumidos, sim, somos, sim, levados à morte todo dia por amor ao nome do Senhor Jesus. Como assim levado à morte? Vão nos matar? Não vão, porque o Senhor não vai deixar. Mas as tribulações, as tentações, as lutas, as dificuldades, as situações adversas que nós como obreiros tratamos e que temos que guardar e apresentar ao Senhor, é coisa muito séria. Isso vai nos consumindo. Por amor ao Senhor Jesus, nós guardamos a ovelha do Senhor, porque é uma ovelha. É uma ovelha. E nós temos que guardar a ovelha como pastores, ainda que levante um leão, ou um urso, ou quem sabe qualquer outro animal, ou até os seres humanos que estão ao nosso redor, que nós consideramos como irmão, como colega, ou até como amigo. E depois somos traídos, somos decepcionados, e ficamos pensando: será que a conduta deste irmão ou desta irmã é uma conduta de quem é igreja de Jesus? Se você for lá em Gálatas 5:22? 5:22, alguém pode ler para mim, por favor? Gálatas, algumas características, ou algum fruto gerado na igreja. Esse fruto só é gerado na igreja, não é gerado fora da igreja. Se você é igreja, esse fruto te acompanha baseado no amor. É fundamentado no amor. Então alguém pode levantar aqui, por favor, e ler bem alto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. E Paulo diz que aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo da lei, mas debaixo Os irmãos têm voz ou estão mudos? Debaixo da graça. Respondam, é importante. Você fixa também na sua mente. Você guarda no seu coração. Então nós não andamos mais segundo a lei, porque contra estas coisas, a igreja, agora nós fazemos um exame introspectivo. Olhamos para dentro de nós como igreja. Eu estou produzindo isso aqui, que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios. Estamos produzindo? Pense bem, irmãos. Pare um pouquinho. 15 segundos para você pensar. Pensou? Estamos produzindo? O irmão Mário leu aqui em alto e bom som. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor é a base de tudo para uma vida cristã próspera. Porque está escrito assim: porque Deus amou. Toda a lei se resume em dois artigos, vamos dizer assim. Artigo não vou, pode ser artigo da lei. Qual é o primeiro? Amar a Deus. Como? Não tem um irmão que vai se levantar aqui em cima não, porque a gente está acostumado a ler. Tem algum irmão aí no plenário que pode se levantar e falar esse versículo? Pode falar, Rebeca, você está ansiosa para falar, virou até para sua amiga aí. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas
forças, de todo o seu, mais ou menos. E o segundo, qual é, irmã Rebeca? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aqui entra algo que muitas vezes as pessoas não pensam. Será que eu me amo? Será que eu me amo? Se eu me amo, eu vou fazer como disse a irmã Tatiane aqui, eu vou buscar viver em Deus. Eu me amo tanto que Deus me deu clareza, Deus me deu entendimento do que é o amor, que eu quero me amar muito. E o fato de eu querer me amar muito é o fato de eu querer estar perto de Jesus, de onde sai toda a ciência, todo o entendimento, tudo aquilo que é fundamental para a vida de um cristão, através de todo o conhecimento, de toda a ciência que há em Jesus Cristo. Alguém lê para mim, acho que é Colossenses, que fala, capítulo 2, né? Colossenses capítulo 2. Alguém leia este versículo. Por que nós nos amamos? Porque nós conhecemos a Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus e sabemos que Ele é tanta coisa por nós, e fez tanto por nós, e nos proporciona ser alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos é amarmos-nos a nós mesmos, para vivermos uma vida em Jesus. Pois não, querido? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Só isso. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Só. Vocês querem mais alguma coisa? Vocês estão entendendo quanto é precioso ser igreja? Então, se você é igreja, eu já vou encerrar por causa do horário, tá, irmãos? Se você é igreja, se você está vivendo uma vida como cristão, aprendeu a amar-se a si mesmo, amar ao próximo. Então eu amo o meu irmão Fernando, muito, muito, porque eu amo a mim através do amor que o Espírito Santo colocou em mim. Ele colocou o amor em mim, e por causa do amor dele no meu coração, eu consigo amar o irmão Fernando ardentemente, independentemente se ele tem dificuldades, se ele tem defeitos, isso não me importa. Importa que eu amo você, porque o Espírito que está em mim está dentro de você também. Isso é amar-se a si mesmo. Nesses dois mandamentos, o que acontece? O que acontece com esses dois mandamentos? Esses dois mandamentos cumpre-se ou cumpriu-se a lei e os profetas. Mas eles não valem mais nada? Claro! Então aqui na palavra de Deus, a Bíblia inteira é uma coisa só. Apenas dividida no Velho Testamento e no Novo Testamento, ou numa nova dispensação, que é a dispensação da graça, que eu já falei aqui sobre isso, onde o pecado abundou, a graça superabundou, mas Paulo continua dizendo assim, porque a graça superabundou, permaneceremos no pecado? Não, de forma nenhuma. A graça superabundou, porque o nosso pecado é tão grande, é tanto e é cotidiano, que essa graça tem que ser abundante. Porque senão, nós não seríamos vencedores. Agora vejam, amar ao teu próximo como a ti mesmo, não é? Cumpriu-se.
toda a lei e os profetas. Agora vamos ver o que é a igreja. Que igreja que Jesus quer? Está nesse mesmo capítulo. Vamos ler aqui. Aliás, não está não, está no 5 de Efésios, né? 5 de Efésios. Vamos lá ver o que é que Jesus quer. Ele faz uma analogia, falando do casamento, enfim. Vós maridos, amai vossa mulher, não é vossas mulheres. Que hoje está bom, o negócio por aí está feio, viu? Muita gente com vossas mulheres. Mas chegará o dia do acerto de contas. Parece que está tudo bem. Eu me divorciei, não combinava gênios, havia uma incompatibilidade de gênios. Então, eu achei melhor deixar a minha mulher e tentar em outra, sem conhecer, sem saber, jogar no escuro, porque ele não sabe quem é a outra pessoa. E casa, e está tudo bem. Deus assinou o meu pecado, assinou o meu erro, está tudo certo. Não. Quantos vão passar no tribunal dos divorciados? E não é só membro de igreja não, viu? Presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores. Vão passar sim. No tribunal dos divorciados. Você ensinava a minha palavra, você ensinou o meu povo, você agiu de uma forma diferente daquilo que você ensinava. Porque se alguém vier perguntar para mim, biblicamente eu posso me divorciar, eu vou lá em alguns textos, vou dizer, sim, claro que pode. Sua mulher adulterou? Você não tem condição de perdoá-la? Então fique quietinho, não difame e deixe. Você consegue perdoá-la? Então fique quietinho e perdoe. Mas há uma razão. Agora hoje, a minha mulher está com depressão. Eu conheci um caso lá em Santos. Conversando com um irmão lá. Fui brincar com ele, né? Joguei muita bola com ele quando era adolescente. Fui conversar com ele. Falei, e aí, como é que você está? Estou bem, e a tua esposa? Ah, pastor, vou me casar, você não sabia? Falei, não, vou me casar. A minha esposa estava com depressão, não saía da cama, e quando saía era brava e brigava. Então eu me separei dela e já vou casar com outra. E eu fiquei olhando, não falei nada. E olhando. Está tudo certo. Não está tudo certo. A igreja ela é pura. Como também Cristo, o quê? Cristo amou. Sabe o que é amou? Amou que se entregou por ela. Assim o marido deve amar a sua esposa. Ele amou, ele ama a sua mulher, ele defende a sua mulher. E se for preciso se colocar na frente dela na hora do tiroteio, ele vai se colocar. E não é uma brincadeira que eu estou dizendo, não, eu já vi isso. O marido se colocar na frente. O pai se colocar na frente de um filho. Hoje está tão comum, eu fico olhando assim, pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim. Será que a minha Bíblia é diferente? Acho que não. Para apresentar a quem? Jesus nos amou para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa. Igreja gloriosa é a igreja que tem glória. Ela reflete.
Você olha para a igreja, o pecador, o endemoniado vê um crente, ele vê a igreja quando ele vê um crente. Ele vê uma glória naquele crente. Ele se afasta daquele crente, porque há uma glória, a glória de Deus, o Espírito Santo ali com ele, e o estranho, né, irmão Rodrigo? Ele vê aquela pessoa que não tem o mesmo espírito que nós temos, se afasta, tem medo, não quer ficar perto, porque ele vê a glória de Deus na vida do crente. E permita ao Senhor que cada um de nós, cada um de vocês que aqui estão, possam, onde passar, resplandecer a glória do Senhor. Resplandecer. Agora, gloriosa. Para ser gloriosa não pode ter mancha. Não pode ter mancha. Não pode ter mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Essa é a igreja que vai entrar no céu. Por isso que todo dia nós temos que andar pedindo ao Senhor que nos guarde. Senhor, me guarda. Senhor, eu quero estar plenamente pronto para o arrebatamento. Senhor, se há alguma coisa em mim, no meu corpo, na minha vestimenta, na minha fala, no meu coração, nos meus olhos, na minha boca, Senhor, por favor, me purifica no sangue de Jesus. Eu quero ser esta igreja, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a igreja que Jesus vem arrebatar. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui, para encerrar. Vamos ver aqui. Alguém vai ler para mim, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24 só. Essa é a igreja, tem que ser assim. A igreja tem que caminhar dessa forma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23 e 24, bem alto. Em? E todo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nos chama, o qual também o fará. Amém. E o mesmo Deus de paz vos santifique em e todo o vosso corpo, todo o vosso espírito e alma e corpo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Vamos falar, irmãos? Todo o vosso espírito e alma e corpo. Deus só quer o coração. Não é o que está escrito aqui. Não é o que está escrito aqui. Quando você anda de qualquer maneira, dando mau testemunho, vestes indecentes, homens e mulheres, sensuais, provocando mulheres e provocando homens, não agrada a Deus, é pecado. Por isso que está escrito assim: e o mesmo Deus de paz. Então, nosso Deus é um Deus de paz. Ele enche o nosso coração de... Jesus, quando encontrou os seus discípulos e que entrou com a porta fechada, o que ele disse? Paz. Ele diz assim: a minha eu não vou lá dou. A paz que Jesus dá não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é numa droga, é numa bebida alcoólica, é numa balada a noite inteira. No outro dia está, como é que fala? Está numa ressaca violenta. Vai tomar engove, vai tomar um café sem açúcar, não sei o quê. É para tirar
o resultado da balada. Mas quando você está na presença de Deus, você dorme com o coração alegre e levanta regozijando no Senhor. Sabe por quê? Porque você alegra a Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força. Aí nós caminhamos todos os dias. Então, não é um pedacinho não. Vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito com letra minúscula, é o nosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente para a vinda. Como se conserva espírito e alma e corpo irrepreensíveis? Um versículo que nós falamos muito quando nos convertemos, está lá no Salmo. Como purificará o mancebo o seu caminho? Quem vai falar o resto? Observando conforme a sua palavra. Então nós vivemos uma vida irrepreensível. Por quê? Porque o nosso caminho é em observação à palavra. Posso pisar aqui? Não posso pisar aqui. Posso falar isso? Não posso falar isso. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Posso olhar para aquilo? Não convém olhar para aquilo. Então eu estou purificando o meu caminho, observando a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe os nossos irmãos. Glória a Deus, estou feliz, estou alegre, estou aqui jubilante, porque eu sei que você acabou de ouvir esta bela mensagem de Deus, não é do homem. E você que abriu o seu coração, eu te faço um convite, aceite a Jesus como teu Salvador. A palavra de Deus diz que certa feita Paulo fez algo extraordinário quando o carcereiro ia se matar. Ele disse: não faças tal, todos estamos aqui. Eu que farei agora então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aceite a Jesus, o Senhor vai salvar você e toda a sua casa. Eu quero orar com você, eu quero orar com toda a sua família e por toda a sua família. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por todos quantos estão nos assistindo agora e que têm aceitado ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor, lava-os no sangue precioso de Jesus, me perdoa todos os seus pecados, salva também toda a família, Pai, porque é tudo para a glória e honra do teu santo e precioso nome. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fica na paz.